Pessoal, então boa noite a todos. Dei aqueles 5 minutinhos iniciais que a gente sempre espera para o pessoal divulgar. Hoje a gente vai ter uma participação extremamente especial com um tema absolutamente relevante, né, para a cardiologia. De tempos em tempos, né, aparecem aí tratamentos que revolucionam uma determinada doença, né? E na cardiologia isso ocorre de tempos em tempos. E a gente sabe que essa medicação, né, os inibidores do SGLT2, eles realmente, em pouquíssimo tempo, eles viraram classe de indicação 1A nas principais diretrizes, em vários cenários dentro da síndrome de insuficiência cardíaca. Então, eu dei esse desafio para a nossa assistente, doutora Mateu, que todos conhecem, assistente lá do pronto-socorro, finalizando aí a sua formação no finalizando, não sei, né? Porque essa finalização é muito relativa, né? Eu fiz 5 anos de INCOR, né? Então a gente não sabe até onde vai a. Mas a Fê está lá fazendo a sua subespecialização, né? Em cardiologia no INCOR. Eu dei uma missão bastante importante para ela, que é falar para a gente dos inibidores do SGLT2. Fê, seja muito bem-vinda. Obrigado. E fique à vontade aí para explanar a sua aula. Lembrando que a gente está gravando, então a gente vai disponibilizar essa aula depois lá no nosso canal de emergência no YouTube. Tá ótimo. Vou começar aqui. Tá todo mundo vendo? Sim, Fê, a gente vê bem e te ouve bem. Manda ver. Ótimo. Então, bom, gente, hoje eu vou falar sobre os inibidores da SGLT2, então, no cenário da insuficiência cardíaca. Como o Veronese falou, é um tema aí super relevante, que está bem alta aí na nossa prática clínica. E, bom, para começar, eu separei esse editorial aqui, que é um editorial do Brown Audi, agora de 2022, e que ele fala sobre o uso dos inibidores da SGLT2 no nosso cenário atual. E que ele compara, agora no século XXI, o uso dessa medicação com outras grandes descobertas da medicina. Então, comparou com a aspirina, a pelicinina, o uso das estatinas. Então, é uma medicação que ela cada vez mais vem sendo utilizada em diversos cenários e que cada dia mais a gente descobre uma nova função para ela. Então, acho que é um tema super relevante para a gente poder abordar hoje. Bom, um roteirinho aí para a nossa aula. Então, primeiro a gente vai falar como que surgiu essa molécula, a fisiopatologia dela, ela no cenário da doença cardiovascular de uma forma geral e nos cenários da IC, tanto de fração de ejeção reduzida e preservada. E para finalizar, a gente vai ver qual que é a recomendação atual das principais diretrizes. Então, bom, para começar, eu pus aqui um roteirinho que também é desse editorial do Brown Audi, para a gente ver como que surgiu essa molécula. Então, lá em 1835, o Petersen, que é um químico francês, ele vai avaliar essa molécula e vai isolar a fluorescina, que era uma molécula derivada da macieira. Mais para frente aí da nossa linha do tempo, em 1960, a gente começa a descobrir que a absorção da glicose acontecia principalmente pelo tubo contorcido proximal. E em 1960, que esse transporte da glicose se dava por um transporte ativo, pelo cotransportador de sódio-glicose. Então, depois dessa descoberta, a gente acabou descobrindo que a fluorescina, ela atuava como um inibidor competitivo do cotransportador de sódio-glicose e que talvez ela pudesse ter algum benefício nesse cenário dos pacientes com diabetes, porque ela iria fazer glicosúria e inibir a absorção de glicose. E aí, com isso, mais para frente na nossa linha do tempo, por volta dos anos 90, a gente conseguiu desenvolver uma molécula que, diferente da fluorescina, ela era absorvida no trato gastrointestinal com facilidade. E a gente conseguiu testar isso em ratinhos de laboratório e mostrar que ela promovia a glicosúria nesses tipos de animais. E a partir de então, começou o desenvolvimento dessa molécula e os testes em humanos de vários tipos de medicação para a gente poder usar os inibidores da SGLT2. Mais para frente aí na linha do tempo, por volta de 2008, o FDA, com o surgimento de várias novas moléculas para o tratamento de diabetes e vários novos tratamentos, mostrou uma preocupação de qual que era a segurança desse tipo de medicação
no cenário da doença cardiovascular no geral, porque a diabetes em si já aumentava muito o risco de doença cardiovascular. Então, faltava estudos que comprovassem que essas novas medicações que estavam surgindo eram seguras para esse tipo de paciente. E aí, em 2012, a gente teve a liberação do primeiro inibidor da SGLT2, já bem recente, e em 2015 saiu o primeiro grande trial que a gente usou para comprovar os benefícios cardiovasculares, que foi o EMPA-REG. Então, depois da gente falar um pouquinho de história, a gente vai ver um pouco da fisiopatologia dessa molécula, então. Então, o inibidor da SGLT2, ele age lá principalmente no túbulo contorcido proximal, e ele age através de dois principais efeitos. Então, o primeiro, que é o mais conhecido, é o efeito da glicosúria. Então, ele age principalmente ali inibindo a hemoglobina glicada, né, diminuindo a hemoglobina glicada, com uma redução que varia aí de 0,7% a 1%. Também vai fazer um pouco de balanço calórico negativo, mas a perda de peso não é tão expressiva, e também vai produzir uricosúria. E a outra forma que ele vai atuar é na natriurese. Então, a gente vai ter uma redução discreta da pressão arterial, em torno de 2 a 4 milímetros de mercúrio, então não é uma redução tão importante. A gente vai ter diminuição de volume plasmático efetivo, e a gente tem um efeito no glomérulo renal, que a gente diminui a pressão intraglomerular e com isso diminui a hiperfiltração. E através de todos esses mecanismos, pode justificar os benefícios tanto cardíacos, tanto renais, quanto metabólicos. E um outro efeito menos comentado, que vem sendo estudado, é que os inibidores da SGLT2, eles aumentam a quantidade de corpos cetônicos. E os corpos cetônicos vêm sendo estudados como um possível efeito ionotrópico. Então, talvez eles também ajam aumentando força de contração do coração, mas isso ainda é muito teórico. Bom, e quando a gente fala, então, de doença cardiovascular, o primeiro grande trial que a gente teve testando os inibidores da SGLT2 foi o EMPA-REG, que é um estudo que saiu no New England. Ele é de 2015, foi um grande estudo, randomizado, multicêntrico, placebo controlado, que ele avaliou a não inferioridade da empagliflozina relacionada a placebo em relação a desfechos cardiovasculares em pacientes diabéticos tipo 2. Então, ele utilizou 2 doses da empagliflozina, que foi a de 10 e a de 25 miligramas. Para incluir esses pacientes, então, é importante falar que nesse primeiro estudo, todos os pacientes eram diabéticos, tinham um clearance renal maior do que 30, tinham doença cardiovascular estabelecida e, a princípio, um diabetes bem controlado. E para excluir, então, ele não podia ter nenhuma doença descompensada, então, não podia estar em vigência de uma síndrome coronariana aguda recente, um AVC recente, ou estavam descompensados do ponto glicêmico, ou tinha doença hepática avançada, ou disfunção renal importante. Então, a gente excluiu esses pacientes mais agudos. E ele avaliou o principal desfecho em relação à morte cardiovascular e a AM não fatal e AVC, e os desfechos secundários foi o desfecho individual dos desfechos primários, mais hospitalização por angina instável. Quando a gente vai ver que é uma randomização grande, tinha mais de 7 mil pacientes que foram incluídos na população, e cada grupo tinha mais de 2 mil pacientes. E nas características iniciais, quando a gente vai ver o baseline, a gente vê que a maioria era pacientes que tinham doença arterial coronariana, mas já nesse primeiro estudo, a gente tinha uma subpopulação, que era a subpopulação de pacientes com insuficiência cardíaca, em torno de 10% em cada grupo. E de resultado, a gente observou resultados que chamaram muita atenção, porque a gente teve uma redução de desfecho primário com significância estatística para não inferioridade, teve uma redução significativa de morte de causa cardiovascular e por todas as causas, e o que chamou a atenção foi que naquele pequeno grupo de pacientes que tinham IC, que foram incluídos, a gente também teve uma redução de desfechos. E para os pacientes que eles estavam investigando para o desfecho secundário de internação por angina instável, a gente já não teve tanto benefício. Mas o que chamou a atenção foi que, mesmo com uma redução discreta de hemoglobina glicada, tinha mostrado um desfecho favorável em termos de redução de mortalidade. Então,
de conclusão, eles concluíram que sim, teve benefício em redução de mortalidade cardiovascular, foi uma droga segura na utilização, não teve grande impacto na função renal e, principalmente, o que chamou mais atenção foi que, com uma redução de em torno de 0,5 de HB glicada, teve uma redução importante de morte cardiovascular e diminuição de internação por IC, que não se justificaria só por essa redução de hemoglobina glicada, que a princípio era muito discreta. E aí, visto que a gente tinha resultados positivos com a empaglifosina, mais para frente, em 2019, a gente teve um outro estudo que foi com a dapaglifosina, que também avaliou o benefício dessa medicação em pacientes tanto com doença cardiovascular estabelecida ou pacientes que estavam em risco de doença cardiovascular. Então, também é um grande estudo multicêntrico, randomizado, prospectivo, e que, de critério de inclusão, o que a gente vê de diferença é que também eram pacientes diabéticos tipo 2 todos com HB glicada controlada a princípio, não podia estar muito descompensado do ponto de vista diabético, mas o clearance renal, nesse estudo, eles usaram acima de 60, então tinha menos pacientes com disfunção renal. E tanto com doença cardiovascular estabelecida, tanto como em risco de. E para critério de exclusão, era basicamente as condições que poderiam barrar o uso do inibidor do SGLT2, que eram os diabéticos tipo 1, pelo risco da cetoacidose euglicêmica, pacientes em risco de desenvolver infecções de trato urinário pela glicosúria, gestantes e com neoplasia prévia de trato urinário. E aí, quando a gente vai para análise de desfechos, também era desfecho de eficácia, morte cardiovascular ou hospitalização por IC, o desfecho primário de segurança, que era a avaliação do MACE, e os desfechos secundários, que eram os componentes individuais do desfecho primário. Aqui na randomização, a gente vê que também foi um estudo bastante importante, tem um N de pacientes muito grande, mais de 8.000 pacientes em cada grupo. E quando a gente vai ver para as características do baseline, a gente também tinha mais ou menos 10% dos pacientes com insuficiência cardíaca e com doença aterosclerótica estabelecida, mais ou menos 40% do subgrupo. E quando a gente vai para os resultados, a gente vê que a gente teve uma redução de desfecho primário, mas essa redução de desfecho primário foi principalmente às custas de hospitalização por IC. Quando a gente olha os resultados isoladamente para a morte por todas as causas e MACE, a gente vê que o intervalo de confiança ele ultrapassa o 1, então ele não foi estatisticamente significativo. Então, diferente dos resultados que a gente teve no EMPA-REG, a gente teve uma diminuição do desfecho primário, mais as custas de hospitalização por IC. E diferente do EMPA-REG, a gente teve uma análise nesse estudo dos desfechos renais. Então, quando a gente vai olhar o composto renal, queda de filtração glomerular, a gente vê que a dapaglifosina teve um efeito nefroprotetor. Então, aqui é o que a gente estava comentando. Então, diferente do EMPA-REG, a gente não observou uma redução de mortalidade cardiovascular tão efetiva. E na época do estudo, a justificativa que os autores deram era que talvez, por ter menos pacientes com disfunção renal, que eram os pacientes que se beneficiariam bastante dessa intervenção, talvez não tivesse tido tanto impacto em mortalidade, ou diferenças específicas entre as drogas. Então, talvez não fosse um benefício de classe, que era o que se estava pensando inicialmente. E o benefício, então, foi principalmente em relação à redução de hospitalização por IC, e, novamente, a gente mostrou que a droga tinha um bom perfil de segurança. Um outro estudo que a gente fez foi o CANVAS, que foi com a canaglifosina, que é um inibidor da SGLT2 menos comentado, menos utilizado, mas que no CANVAS, que é de 2017, a gente também teve benefício com o uso da canaglifosina, principalmente em relação a hospitalizações por IC. Mas diferente dos outros dois estudos, no CANVAS a gente teve um evento adverso importante, que foi o aumento de amputação em pacientes diabéticos. Então, tem esse viés aí desse estudo. Bom, e aí, visto que a gente já tinha três estudos, na verdade, grandes, comprovando o benefício dessa medicação em redução de mortalidade cardiovascular, redução de hospitalização por insuficiência cardíaca,
surgiu a necessidade da gente fazer um grande estudo que mostrasse realmente se essa medicação tinha benefício para os pacientes com insuficiência cardíaca. E se esse benefício era restrito apenas àqueles pacientes que eram diabéticos, ou se essa medicação realmente fazia benefício independente do diabetes. Então, aí, mais recentemente, em 2019, foi feito o primeiro grande estudo para a gente avaliar o efeito dessas medicações na insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Foi o DAPA-IGF. Então, também um estudo grande, randomizado, duplo cego, em que a gente avaliou a eficácia e segurança da DAPA em pacientes com fração de ejeção reduzida e, pela primeira vez, independente da presença de diabetes tipo 2. Aqui, quando a gente vai ver os critérios de inclusão, então, pacientes com e sem diabetes, em classe funcional 2 a 4, então, pacientes sintomáticos, com fração de ejeção menor do que 40 e com BNP elevado, então, pacientes hipervolêmicos. De critérios de exclusão, não podia ser pacientes que tinham PA muito limítrofe, não podia ter nenhum efeito colateral prévio importante, disfunção renal importante e diabéticos tipo 1, novamente pelo risco da cetoacidose euglicêmica. E de desfecho primário, aqui a gente muda um pouco os desfechos, ele vai avaliar exclusivamente a IC. Então, piora da IC era um dos desfechos primários, hospitalização e consulta que necessitou de terapia intravenosa. Então, pacientes que descompensaram ou com morte cardiovascular. E o desfecho primário é esses dois componentes juntos, o que descompensar primeiro. E o desfecho secundário, então, foi hospitalização por IC, morte cardiovascular, qualidade de vida, e nesse estudo a gente avaliou piora da função renal ou morte por causa renal no composto renal. Também um estudo grande, mais de 2.000 pacientes em cada braço. E dessa vez, o que eu queria chamar a atenção do baseline é que a maioria dos pacientes eram em classe funcional 2 e a fração de ejeção média era em torno de 30%. Então, eram pacientes que tinham disfunção ventricular significativa, mas a maioria não estava em vigência de uma descompensação importante. E quando a gente vai ver em relação aos desfechos, a gente teve uma redução significativa do composto primário, mas, novamente, a gente vê que essa redução foi principalmente em relação à diminuição de hospitalização por IC. Quando a gente vai olhar a morte por todas as causas, a gente teve benefício também, mas é um benefício mais discreto. E morte por causa cardiovascular também. Então, foi o primeiro estudo que realmente mostrou que os inibidores da SGLT2 reduziam hospitalização por IC e reduziam mortalidade por IC. E aqui, só para mostrar que quando a gente vai para a análise de subgrupo, a gente vê que o benefício maior foi realmente em pacientes classe funcional 2. Quando a gente vai para as ICs mais avançadas, a gente vê que ela passa o intervalo de confiança, então o benefício não é tão bem estabelecido nesse estudo, e que a maioria dos pacientes tinham sido hospitalizados por IC previamente. Então, que o benefício maior seria para realmente pacientes hipervolêmicos, que iriam se beneficiar dessa medicação e o efeito natriurético. Então, para concluir esse estudo, o benefício se deu principalmente pela melhor taxa de piora da IC, novamente mostrou um bom perfil de segurança nesses pacientes e, finalmente, a gente conseguiu mostrar que o benefício era independente ou não do diabetes tipo 2. E aí, em 2020, para comprovar se era ou não um efeito de classe, a gente tem o Emperor Reduced, que foi um estudo que avaliou a empagliflozina nesses pacientes com IC de fração de ejeção reduzida. E uma diferença importante que a gente vê do DAPA-IGF é que nesse estudo, os pacientes analisados tinham disfunções ventriculares mais graves. Então, a média da fração de ejeção era mais baixa. De critérios de inclusão, então, pacientes maiores de 18 anos, novamente classe funcional 2 a 4, fração de ejeção menor do que 40% em terapia otimizada para IC. E, novamente, aqui, a gente não podia ter pacientes em vigência de evento agudo, então, IAM, cirurgia cardíaca, AVC, em curto tempo, IC agudamente descompensada, descompensações de doença hepática, cetoacidose prévia, então, quadros mais agudos.
E de desfecho primário, novamente, a gente avaliou esse composto de morte e hospitalização por IC, e no desfecho secundário, hospitalização por IC isoladamente e taxa de declínio de filtração glomerular. Também um estudo grande, tinha mais de 1.800 pacientes em cada braço. E, novamente, aqui, isso é para a gente pontuar que a fração de ejeção era menor do que do DAPA e IGF. Então, a maioria dos pacientes tinha fração de ejeção menor do que 30%. E de dados do estudo, então, a gente vai ver que a gente teve uma redução do composto primário, então, de morte cardiovascular e hospitalização por IC, e, novamente, às custas de redução de hospitalização por IC. Nesse estudo em específico, quando a gente olhou morte cardiovascular isoladamente, a gente não teve um intervalo de confiança significativo. Então, o composto foi positivo por redução de hospitalização por IC por si só. E quando a gente fala da avaliação da função renal, mais uma vez se mostrou ser uma droga segura. E no Emperor, a gente teve diminuição de desfecho renal no geral. Então, a gente teve uma menor queda de clearance renal e a gente teve diminuição de morte por causa renal. Quando a gente fala aqui, principalmente, os pacientes também, o principal benefício foi para pacientes em classe funcional 2. E nesse estudo em específico, a gente mostra que o benefício maior foi para quem tinha a fração de ejeção mais reduzida. Então, tanto com valores mais altos de BNP quanto com valores moderados, os pacientes com disfunção ventricular mais importante tiveram um benefício bem estabelecido. E quando a gente vê da função renal, teve uma queda inicial da filtração glomerular, que depois se recuperou e manteve-se estável, superando o placebo. Então, teve esses dois efeitos bem estabelecidos. E aí, novamente, o que a gente falou. Então, reduziu o componente primário de morte cardiovascular e hospitalização por IC. Aqui, principalmente, de novo, as custas de hospitalização por IC. Teve benefício em relação ao desfecho renal com bom perfil de segurança. Então, se eu tenho uma droga que funciona tão bem para prevenção de desfecho cardiovascular e que preveniu mortalidade nos pacientes com insuficiência de fração de ejeção reduzida, será que essa droga também tinha efeito com os pacientes com fração de ejeção preservada? Lembrar que a IC de fração de ejeção preservada é uma insuficiência cardíaca que até então a gente não tinha nenhuma droga com benefício efetivamente comprovado para redução de mortalidade nesse subgrupo. Então, com uma droga nova que tinha tantos benefícios assim, estava sendo comprovado cada vez mais em várias faixas de função ventricular, será que eu não ia ter um benefício também na fração de ejeção preservada? Visto esse questionamento, em 2021, agora bem recente, a gente teve um estudo também publicado no New England, que foi o Emperor Preserved, que também avaliou o efeito da empaglifosina agora nesse subgrupo de pacientes com IC de fração de ejeção preservada. Então, a gente considerou, para esse estudo, pacientes com fração de ejeção preservada, aqueles com mais de 40% de fração de ejeção, que tinham uma hospitalização recente por IC, ou tinham doença cardíaca estrutural comprovada, que tinham valores de NT-proBNP elevados e que, se em uso de diuréticos, que tivesse com uma dose estável, não tivesse em progressão, não tivesse descompensado. E para exclusão, a gente excluiu pacientes em vigência de síndrome coronariana aguda, AVC, UIT recente, pacientes descompensados, pacientes com hipotensão sintomática, doença hepática ou renal, com clearance menor do que 20 e uso prévio dos inibidores da SGLT2. De novo, aqui a gente considerou o composto de morte cardiovascular e hospitalização por IC. E de desfecho secundário, a gente considerou hospitalizações totais, morte total e desfecho composto renal novamente. Também estudo grande, vários grupos, os dois grupos com mais de 2.000 pacientes na amostra. E aqui também, quando a gente vai ver o baseline, a maioria dos pacientes tinha fração de ejeção entre 50% e 60%. Só que a gente também tinha um subgrupo de levemente reduzida entre 40% e 50%, que era mais ou menos 30% da amostra. E a maioria dos pacientes, novamente, em classe funcional 2, mas no Emperor Preserved, a gente também tinha uma taxa de 20% de pacientes, mais ou menos, que tinha a classe funcional mais elevada, a classe funcional 3.
E aqui, uma coisa que chama atenção também é que 50% dos pacientes tinha disfunção renal com clearance abaixo de 60. Bom, de resultados, quando a gente for ver, o nosso desfecho primário, né, o nosso desfecho principal, a gente também teve um índice um intervalo de confiança significativo, comprovando que teve redução também do composto de morte cardiovascular e hospitalização por IC. E quando a gente fala desse desfecho, novamente, às custas de hospitalização por IC. A gente vê que as curvas separam bastante quando a gente fala de hospitalização. Bom, e aí, só para a gente comentar novamente, que quando a gente separa os desfechos, a gente vê que realmente a hospitalização por IC foi o que puxou o desfecho primário. E a gente aqui nesse estudo também teve benefício em relação à redução de clearance renal, a redução de clearance renal. Então, os pacientes que estavam usando os inibidores da SGLT2 tiveram uma queda menor de clearance renal. Mas nesse estudo em específico, a gente não teve redução do composto renal, como a gente tinha visto previamente. Então, não diminuiu o desfecho duro renal e não preveniu morte por todas as causas, o que mostra novamente que o benefício foi em relação à hospitalização por IC. E quando a gente vê os subgrupos de forma separada, a gente vê que mostrou benefício sim na IC de fração de ejeção preservada, mas quando a gente fala daqueles pacientes que têm uma função ventricular mais de 60%, nesse subgrupo de pacientes a gente não teve benefício, que é uma grande porcentagem dos pacientes com IC de fração de ejeção preservada. No benefício renal, que a gente comentou, aqueles pacientes que tinham disfunção mais importante apresentaram um benefício maior, e novamente o benefício foi melhor nas pacientes que eram menos sintomáticos, classe funcional 2. Bom, então, aqui para concluir, ele mostrou benefício, independente ou não da presença de diabetes, também na fração de ejeção preservada, novamente com benefício impulsionado por hospitalização por IC, e também teve benefício do clearance de creatinina, porém não de desfechos renais em si. E aí, mais recentemente, esse artigo agora é bem recente, agora de 2022, foi apresentado no congresso do ESC, teve o DELIVER, que é o estudo que avaliou a DAPA nos pacientes com IC de fração de ejeção preservada ou levemente reduzida. Esse estudo também foi um estudo grande, multicêntrico, randomizado, placebo controlado, estava sendo muito esperado, que era para a gente ver se o efeito na fração de ejeção preservada era exclusivo da empaglifosina ou se era realmente um efeito de classe, como a gente já tinha visto na insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. E aí, quando a gente vai ver os critérios de inclusão, também, pacientes maiores de 40 anos, com IC com e sem diabetes, fração de ejeção de 40%, e no DELIVER eles tinham que ter evidência de doença cardíaca estrutural e níveis elevados de BNP. E aí, só um parênteses, que para critério de exclusão, não podia ter doença como miocardiopatia hipertrófica conhecida ou doença infiltrativa conhecida, principalmente relacionada à amiloidose. Então, a gente ainda não tem um estudo nesse subgrupo de pacientes com fração de ejeção preservada para avaliar, porque eles foram excluídos do DELIVER. Mas de outros critérios de exclusão, então, só para a gente ver, não podia ser diabético tipo 1 novamente, não podia ter uma taxa de filtração glomerular muito reduzida e não podia ter outros diagnósticos que talvez justificassem a sintomatologia. E de desfecho primário, aqui a gente teve uma mudança, que a gente avaliou piora da insuficiência cardíaca, então uma internação ou uma visita não planejada por IC ou morte cardiovascular, e de desfecho secundário, esses desfechos separados, então morte por qualquer causa ou hospitalização. Também é um estudo grande, mais de 6.000 pacientes randomizados. E aí, nas características do baseline, é importante a gente comentar também que no DELIVER a gente teve uma taxa maior de pacientes em classe funcional 3, então cerca de 25% da população aí dos grupos, e a gente tinha um grupo importante que beirava os 30% desses pacientes que tinham uma fração de ejeção acima de 60%, que foi inclusive o grupo que a gente não viu benefício no Emperor Preserved. Então, eles quiseram avaliar se nesse estudo a gente teria benefício nesse subgrupo de população.
E aí, o Deliver mostrou o que pra gente? Mostrou que a gente teve redução do desfecho primário, sim, e teve uma redução de worsening heart failure. Esse worsening heart failure são aqueles pacientes que têm uma IC e tem uma IC com risco de evolução para IC avançada, que precise de terapias intervencionistas. Então, é um conceito que vinha sendo utilizado, mas não tinha sido ainda testado em algum estudo. E viu que realmente eles diminuem a progressão da IC. Quando a gente vai ver por morte por todas as causas, a gente não tem um N significativo, então não preveniu morte por todas as causas, e também não teve um N significativo quando a gente fala de prevenção de morte cardiovascular por IC, por si só. Então, novamente, aqui o benefício foi puxado pela diminuição da progressão da IC. Bom, aqui é só para a gente mostrar, então, os resultados. Novamente, que não teve redução de mortalidade cardiovascular no geral, mas a gente teve redução de hospitalização por IC, teve redução de consultas urgentes por IC e teve redução da progressão da IC por si só. E na análise de subgrupo, nesse estudo, no Deliver, a gente mostrou que a gente teve melhora do desfecho naqueles pacientes também mais sintomáticos, em classe funcional 3 e 4, que os outros estudos não tinham tido tanto poder de mostrar, e que o benefício da DAPA se estendeu àqueles pacientes que tinham fração de ejeção em todas as classes de fração de ejeção estudadas. Então, o benefício comprovou para aqueles pacientes com IC de fração de ejeção entre 50 a 59 e maior do que 60, o que a gente não tinha visto no Emperor Preserved. Outra coisa que é importante a gente começar desse estudo é que o Deliver, ele incluiu pacientes que estavam internados, o que mostra que talvez os inibidores da SGLT2 também sejam uma droga segura no cenário de internação, o que a gente ainda também não tem muito estudo que comprove. E quando a gente fala de taxa de filtração glomerular, a gente vê que o benefício foi maior naqueles pacientes que tinham mais disfunção renal. Então, reduziu o risco combinado de morte por insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular em pacientes com fração de ejeção preservada ou levemente reduzida, lembrando aqui de novo as custas de redução de progressão de C. E o benefício da medicação, nesse caso, se estendeu para todas as faixas de fração de ejeção. Então, visto tudo isso, a gente vai falar agora das recomendações da diretriz. Então, a gente vê que de 2015 para cá, teve um grande avanço na terapia, muitos estudos novos, e ela acabou entrando para ficar na vida do cardiologista. Então, quando a gente vai ver a diretriz do ESC de 2021, quando a gente fala de C de fração de ejeção reduzida, a gente vê que a indicação já é 1A, e ela entra como as 4 drogas que a gente precisa introduzir no nosso paciente com IC. Então, a gente precisa de um IECA, a gente precisa de um beta-blocker, a gente precisa de espironolactona e a gente precisa de DAPA, em teoria. Ele já entra como 1A. Quando a gente fala da diretriz americana, que é agora de 2022 da ICC, ele também entra como indicação 1A para aqueles pacientes com fração de ejeção reduzida, independente, e ele até coloca aqui, independente da presença de diabetes tipo 2. E na nossa diretriz brasileira, que tem uma atualização agora de 2021, ele também entra como 1A em associação com a terapia tripla, que a gente já conhece bem. No cenário da IC de fração de ejeção preservada, aí as nossas diretrizes ainda estão em mudança. Quando a gente fala da diretriz do ESC de 2021, a gente não encontra muito sobre IC de fração de ejeção preservada porque os estudos estavam saindo ainda nessa época. Então, o que a gente tem de recomendação é o uso de diuréticos para pacientes sintomáticos e o uso do inibidor de SGLT2 em si para reduzir o risco cardiovascular nesse subgrupo de pacientes. A diretriz americana, que é agora de 2022, que já é mais nova, é uma indicação do 2A. Então, ele pode ser utilizado e aí ele coloca principalmente nesse cenário de reduzir a hospitalização por IC, já que o benefício em mortalidade é um pouco mais reduzido, mas ele fala também que pode reduzir mortalidade.
E quando a gente vai ver na nossa diretriz brasileira, a gente ainda não teve essa incorporação. Mas a gente sabe que, vistos os estudos todos, é muito provável que já entre alguma recomendação na próxima atualização da diretriz. Então, para a gente concluir, os inibidores da SGLT2 mostraram não ser apenas glicosúricos, mas eles também reduzem progressão de insuficiência cardíaca pelos estudos que a gente viu. E o benefício da medicação, então, se estende a vários subgrupos de população, tanto diabéticos, que foi o teste inicial, e os não diabéticos. A gente viu que com esses estudos, a faixa de função ventricular que o benefício da medicação se estende é muito grande, então a gente pode usar para várias ICs, IC de fração de ejeção preservada, IC de fração de ejeção levemente reduzida e IC de fração de ejeção reduzida, e que também mostrou um benefício renal importante, com diminuição de progressão de IC para estágios avançados. Atualmente é uma indicação classe 1A para IC de fração de ejeção reduzida e cada vez mais amplamente utilizado no cenário da ICFEP. E o mecanismo ainda não é completamente compreendido. A gente tem várias explicações, vários submecanismos de ação, mas a gente não sabe efetivamente por que ele foi tão efetivo em reduzir desfecho cardiovascular para os pacientes com IC. E é isso. Fê, eu diria que missão dada é missão cumprida, hein? Antes do pessoal pensar em que vai te perguntar e tudo mais, eu queria ouvir de você como é que isso está sendo feito no SUS, lá no INCOR, como é que está sendo a prescrição disso, o SUS dá, o SUS não dá, é medicação de alto custo, não é? Para quem vocês estão prescrevendo, como é que está essa história lá? Conta pra gente. Então, para pacientes no SUS, começou a ser prescrito, acho que agora do meio do ano para cá, que a gente começou a ter essa medicação, ainda pelo alto custo, e no nosso cenário lá no INCOR, a gente só consegue prescrever para paciente diabético ainda, e não pode ter um clearance renal abaixo de 30, então ainda um pouco mais restrito. Se eu não me engano, é 30 ou 40 que tem que ser na LME. Então a gente ainda não consegue prescrever para todo mundo, mas já conseguiu começar a ter disponível. Mas outra coisa é que agora, em novembro, parece que ia começar a ter a medicação pela farmácia popular, se eu não me engano. Então talvez agora a gente consiga usar mais, porque vai ser mais acessível. Perfeito, porque às vezes a gente traz a realidade americana, europeia, mas a gente precisa entender se está dando para usar, né? E cada vez mais está dando para usar no SUS, né? Que é a nossa realidade aí da Santa Casa e por aí afora. Sim, com certeza. Maravilha. Queria abrir aí a perguntas, comentários dos colegas. Temos nefrologista na área aí também, se quiser falar. Acho que o Eloy fez uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver aqui, peraí. E complementando a pergunta, e o time de entrada da medicação, já antes da alta hospitalar? Fala aí, Fê. Então, a gente tem usado mais no cenário ambulatorial, até porque a gente ainda não tem muito estudo que comprove o benefício no ambiente intra-hospitalar, né? Quando a gente fala agora do delivery, ele teve um subgrupo de pacientes internados, mas a gente ainda não tem o benefício bem estabelecido da medicação na internação. O que a gente faz é, se o paciente já está recuperado da agudização da IC, então ele internou por uma IC descompensada e a gente já conseguiu reajustar a medicação e ele já está em programação de alta hospitalar, a gente pode introduzir a medicação nesse momento. Mas, por enquanto, o uso é mais restrito ambulatorial. Perfeito, é isso aí mesmo, né? A gente tem usado mais para paciente ambulatorial aí. Quem mais, moçada? Dúvidas, perguntas, questionamentos? O doutor Renan Boa noite por essa aula. Fala aí, Gilmar. Tudo bem? Parabéns aí pela aula, muito boa. Acho que a gente perdeu a droga para vocês aí, né? Perdeu, Gilmar. Benefício aí para vocês e para os nerds. Não, eu ia falar que hoje uma das chefes lá da endócrina falou que já está dando para prescrever na farmácia popular, tá? Em torno de R$60, mas os critérios são os mesmos,
tá? Então, ainda também acima de 65, né? Com doença macrovascular estabelecida, né? E aí, só que eu não prescrevi, então não sei confirmar, tá? Foi só uma informação dela. Não, a gente prescreve lá com alto custo mesmo, tá? Outra coisa é lembrar que, apesar do benefício renal, e é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, é que aumenta a creatinina quando você introduz o SGLT2. Então, você às vezes que não reflete uma piora da função renal, né? Nesse caso, a gente já viu que a longo prazo aí traz benefício. Então, é só para saber o que acontece, mas não se preocupar com isso, tá? A não ser que o clearance fique abaixo de 20. Tá? Só lembrar isso. Mas obrigado, Fê. Muito bom. Perfeito, Gilmar. Excelente contribuição aí, prática aí. Muito bom. Valeu. Boa noite. Boa noite. Eu queria aproveitar, galera. Primeiro, parabenizar a Fê aí. Foi espetacular, uma baita numa revisão. Mas só complementar isso que o Gilmar disse mesmo, que é bem interessante. Assim, ele acaba inibindo o canal de sódio no proximal, né? E aí chega uma quantidade um pouquinho maior de sódio na alça e também no coletor, e aí acaba tendo uma ativação da mácula densa, e aí acaba tendo uma vasoconstrição. Então é um efeito hemodinâmico que até lembra ali do IECA e do BRA. Então, assim, realmente tem uma discreta elevação da creatinina, mas que a longo prazo, na verdade, tem um benefício de difusão renal na grande maioria das indicações, né? Então é uma droga que a gente tem usado cada vez mais mesmo. Não precisa ter tanta aflição, assim, você vê essa primeira subidinha de creatina, que geralmente é bem discreta mesmo, mas que aí a longo prazo até efeitos de redução de proteinúria, já tem bastante coisa bem descrita, assim, né? Então tem essa elevação, mas tem que ter um pouco de paz, assim. E aí por isso complementa isso, né? Que não é um caso talvez de introduzir precoce no ambiente hospitalar, que o paciente ainda está descompensado. É melhor deixar ele quando já estiver euvolêmico, quando já estiver bem estável, assim, longe do hospital mesmo para introduzir. Mas, novamente, é só parabenizar e foi show de bola, viu, Fê? Tá de parabéns. Obrigada. Pessoal, eu duvido, né? Tô desafiando aí a audiência a alguém mostrar uma reunião que a gente tem uma revisão tão boa como a Fernanda fez e com a participação de endócrino, de nefro, de cardio, não tem, né? Então, eu acho que isso exalta aí a excelência da nossa reunião e a oportunidade que a gente tem de deixar esse material gravado aí para consultas e estudos posteriores. Então, acho que esse bate-bola multidisciplinar é muito legal, porque a gente, na verdade, discute temas dentro da nossa lojinha, dentro do nosso quadradinho. Então, os nefros discutem só entre os nefros, os endócrinos entre os endócrinos, os cardios entre os cardios, e a gente, na emergência, a gente consegue trabalhar dentro de todas essas especialidades e trocar experiência. Eu acho que isso é muito rico. Queria saber se mais alguém tem algum comentário, pergunta a fazer. Eu, primeiro do Eloy aqui de novo. Queria parabenizar a Fê, que ela sabe que eu admiro muito ela, e essa aula é espetacular. E eu acho que a HACA não está discutindo ainda porque não tem estudo, porque da doença hepática gordurosa a gente não tem estudos com SGLT2 que nos indique prescrever, né? Óbvio que acaba que eles têm outras indicações, mas para a doença hepática gordurosa ainda não tem estudo, mas um dia vai ter. Maravilha. Vamos ampliar cada vez mais a indicação da droga aí. E é isso. Mais alguém, pessoal? Bom, então pelo adiantado da hora, vou adiantar para minha filha. Queria agradecer, Fê, você mais uma vez. Eu vou te mandar o certificado ainda hoje da sua apresentação e em breve a gente vai fazer o upload da aula e ela vai ficar disponível a todos aí. Fê, dá suas palavras finais aí para a gente encerrar. Bom, queria agradecer a oportunidade, porque quando a gente está fazendo uma aula dessa, a gente aprende muito também aí. E é um prazer ser assistente do Serviço de Emergência da Santa Casa. Eu sou muito feliz fazendo isso e dar aula para vocês também me faz muito feliz. Então, muito obrigada pela oportunidade. Maravilha, Fê. Na verdade, a sua aula poderia ter terminado naquele editorial do Dr. Braunwald ali. Você podia ter botado aquele slide e o agradecimento nas próximas slides. Teria sido uma excelente aula. Muito... Beijão, Fê. Boa noite a todos aí.